Olá, meus ilustres alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para tratar de um tema super, mega importante e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é um tema que vai ser muito útil para a formação acadêmica de vocês, com certeza, mas também será super, super útil para a vida. E aí nós iremos tratar da questão das relações trabalhistas. Então, independente da situação de você, se está empregado, se não está, se é estagiário, tal, é importante conhecer o tema, principalmente depois das alterações ocasionadas pela recente reforma. E vamos ver também o lado de vocês, futuros administradores, como empregador. Quais direitos devem ser resguardados aos seus colaboradores? E se a resposta for mais ou menos, ou não, essa aula é muito importante para você. Então, o relacionamento entre a organização e as pessoas que nela trabalham são um aspecto de primordial importância. O departamento pessoal é o setor da empresa responsável pela reunião dessas informações, esses cadastros, os cálculos trabalhistas, toda essa parte burocrática que é de responsabilidade do departamento pessoal. Nossa, mas o departamento pessoal é muito burocrático, é muito detalhista, é muito cheio de mimimi. Não, não é o departamento pessoal, é a nossa legislação. Então, não tem jeito, né? Nós temos que seguir. E entre as funções, né, mais importantes, diversas do departamento pessoal, com certeza, é a admissão de quem está chegando, a demissão, infelizmente, os registros legais, os controles, a aplicação e a manutenção das leis que precisam ser seguidas, a questão trabalhista, previdenciária, folha de pagamento, oba, aí o departamento pessoal é bom, né? Aí é bom, folha de pagamento e normas disciplinares. E aí o aluno questiona assim, professora, mas por que normas disciplinares está sob a responsabilidade do departamento pessoal? Porque se você for suspenso, eu vou descontar o seu dia e quem desconta é o departamento pessoal. Então, para nós iniciarmos essa conversa, né, vamos entender primeiramente o conceito de empregador, que é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da sua atividade econômica, admite assalariar e dirigir a prestação do pessoal. E equiparam-se ao empregador para os efeitos da legislação. Então, todos os profissionais liberais, né, o advogado, o dentista, o administrador, o contador, as instituições de beneficência, é ONG, não precisa assinar carteira. Quem inventou essa história é ONG, mas tem que assinar. Não tem fins lucrativos, mas tem que assinar a carteira e é uma empresa. Associações recreativas, né? Olha o babado aí dos times de futebol. E outras instituições sem fim lucrativo, desde que tenha trabalhador como empregado, né? E aí vamos ver agora o lado do empregado. Então, o artigo da CLT, o artigo 3º da CLT, conceitua o empregado como toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. Quer dizer, eu não vou lá de vez em quando precisa, me chama, não. Eu estou lá com frequência, sob dependência deste e mediante salário, né? Não estou lá de boa, não estou lá fazendo voluntariado. Eu presto o meu serviço com habitualidade e recebo o meu salário. Então, o serviço efetivo fica à disposição da empresa, guardando, executando ordens, tem a subordinação, né? E essa prestação de serviço poderá ocorrer no domicílio do empregado. Olha só, o home office já está aí, já está presente na legislação, desde que seja mantida a subordinação do empregador e dele receba ordens e instruções, né? Eu estou de home office, mas eu continuo subordinada às ordens do Unifagoc. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, para ser empregado, né? Nossa, gente, isso aqui é muito importante. Olha,
Vão sair fora desse negócio de sem carteira assinada. Por quê? O que justifica? Quais são os requisitos para ser empregado? Primeira coisa, pessoa física. Deve ser um sujeito que presta serviço. A pessoa, não pode ser a empresa. A pessoalidade é a forma como o contrato será executado. A pessoalidade tem que ser a pessoa. Eu não posso mudar, eu não posso substituir. Ah, não, hoje eu não posso, vou mandar minha mãe. Não, o contrato é comigo, tá certo? O contrato é com a empresa. Eu não posso transferir esse trabalho para outra pessoa. Então, pessoalidade. Por quê? É a pessoa que tem que cumprir. Não eventualidade, é habitualidade, eu tô lá todo dia, tá certo? Mesmo que for o trabalho intermitente, como a gente vai ver daqui a pouco. E a subordinação? Eu tenho hora para chegar, eu tenho meta a cumprir, eu tenho hora para sair, eu tenho um chefe, eu tenho as determinações, eu tenho a fiscalização, não é? Mesmo que eu esteja no remoto, mesmo que eu esteja à distância, não é? Então, isso diz que é um empregado. São esses 4 requisitos que juridicamente tornam a pessoa como empregado, né? Então aí a gente entra no processo de admissão. Nossa senhora, Molica, eu não tô nem conseguindo ler, é muita coisa. É muita coisa. Coloquei só para vocês verem que é muita coisa. Então, eu preciso da carteira de trabalho, eu preciso do exame, eu preciso do título de eleitor. Ah, não tenho título de eleitor, então eu não posso contratar. Ah, eu preciso da carteira de identidade, eu preciso do CPF. Ah, meu Deus, cadê meu CPF? Tá bloqueado, eu não tenho, eu preciso. Ah, o reservista, eu não fiz, não. Não, então eu não posso, eu preciso. Certidão de casamento. Ah, não, eu só tenho de nascimento. Mas você não casou, meu filho? Então eu preciso de casamento. Certidão de nascimento dos filhos, vacinação de idade até 6 anos, escolar, PIS, carteira de habilitação, se for o motoboy, se for o motorista, né? Carteira de habilitação profissional. Ah, eu vou contratar um técnico de segurança, mas o técnico de segurança não tem carteira. Não, eu preciso que tenha carteira, porque a categoria profissional dele exige. Então, é uma novela, é uma quantidade de documento enorme, né? E aí a gente chega na carteira de trabalho, né? Muitos de vocês aí já devem estar com a carteira de trabalho eletrônica, mas ainda permanece a carteira de trabalho, orgulho, né? A minha carteira de trabalho, muito cuidado para não bater na máquina de lavar roupa. Então, é vedado na carteira qualquer anotação que desabone o empregado. Eu coloco na carteira assim, na demissão, né? Trabalhou muito, mas ele faltava muito. Nossa, isso é crime, né? Não pode. Nada que desabone. A não anotação da carteira, né? Vai ter multa se eu não anotar. A carteira começou a trabalhar dia 1º, eu só assinei carteira dia 30. Não pode, né? No ato. O extravio, eu tenho que devolver com 48 horas, e dependendo do que ocorrer, né? Pode até, hoje tudo, danos morais, né? Então tem que ter muito cuidado. O exame médico, né, pessoal? Muitas vezes o pessoal fala, fui fazer o exame médico, não valeu de nada. O cara só olhou para mim, mediu pressão, botou a língua para fora, tá ótimo. Pessoal, mesmo assim, mesmo que ele não seja devido, não é o momento para a gente discutir isso aqui, mas o exame médico é muito importante. Já vi pessoas novas, fortes, com uma aparência muito boa, que chegou para fazer o exame médico admissional e a pressão estava 24, tá certo? Então, assim, tem que ter o exame médico. Por quê? Porque se eu não fizer o exame médico, eu, além de estar cometendo um erro gravíssimo, depois, se essa pessoa tiver algum problema, eu vou ter que assumir, né? Porque eu contratei, então ela é minha. Então, o exame médico tem que ser feito antes que o trabalhador realmente ele assuma as suas funções laborais, né? E aí ele vai entrar no que a gente chama de PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, né? Que é o exame admissional, o exame de mudança de função, o exame periódico, o exame demissional. Então, tudo isso é muito importante na nossa legislação e tem que ser seguido, né? Então, tem que ter o registro do empregado, tem que ter o registro do empregado em todas as atividades, né? Excetuando aí os estagiários e os empregados domésticos, que realmente não precisam
que não precisam desse registro de empregado, né? E aí a gente vai para o PIS. O pessoal é doido com o PIS. Nossa Senhora, eu vou receber o PIS, né? Então, para receber o PIS, tem que estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, tem que ter recebido remuneração mensal de até 2 salários mínimos, né, no ano que estiver sendo feita essa avaliação, mais de 2 salários não recebe. Exercício essa atividade pelo menos 30 dias consecutivos ou não nesse ano, ter os dados informados, né, pelo empregador na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, né? E esse cálculo desse abono, desse benefício, né, ele vai corresponder ao número de meses trabalhados, né, sempre multiplicando, é 1/12. É igual férias, né, eu trabalhei 6 meses, eu tenho 6/12 de férias. Se eu trabalhei 6 meses, eu também tenho 6/12 de PIS, né, então desde que ele tenha trabalhado pelo menos 30 dias no mês anterior. E aí a questão do salário mínimo, né, os 1.045, né? E aí tem a tabela de acordo com o aniversário, né? Eu coloquei isso lá no texto, né? Para vocês acompanharem, para vocês terem essa noção, né? Ah, que mês que eu faço aniversário, quando que eu vou receber o PIS? Mas sai fora do PIS, hein? Sai fora do PIS, porque quem recebe PIS recebe até 2 salários mínimos, e eu tenho certeza que vocês não querem ganhar 2 salários mínimos, então eu tenho certeza que vocês não querem ganhar o PIS. E o salário família? Ai, meu Deus, que perigo, salário família, pessoal. É isso aí, né? Então, é feito para os filhos até 14 anos, né? Mas tem que ter a certidão de nascimento direitinho, não é quem cria não, tá, gente? É o pai, não é quem cria não. É o cartão que a criança tá estudando direitinho, né? Agora, se o filho, ele tiver alguma... Se ele tiver alguma doença grave, se ele tiver alguma síndrome, né? Se ele tiver algum problema, se ele tiver algum tipo de invalidez, aí não é até 14 anos, não, é para sempre, né? E aí a professora colocou a tabela aí, depois vocês dão uma olhada, né? Então, tem essa tabela que ela é anual, a partir de 1º de janeiro de todo ano, e aí fica o cálculo aí, né, para o salário família, também a questão do INSS, né, e a tabela de contribuição, né? Então, quem ganha até R$ 1.425 recebe R$ 48 por filho. Se arrumar uns 5 meninos, 6 meninos, aí fica legal, fica bom, aí dá um dinheirinho legal, né? Sai fora. Criança dá muito trabalho e com certeza dá muita despesa também, né? Então aí a gente tem o contrato de experiência, né, que até 90 dias pode ser renovado uma vez só. Então, se eu contratei por 30 dias, posso renovar por mais 60 e assim sucessivamente. E nesse período de experiência, se eu fizer o desligamento do funcionário, eu não vou pagar o aviso, né? Porque ele está em contrato de experiência. Mas, se eu fiz o contrato dele, por exemplo, até o dia 30 de setembro, e se eu demiti-lo hoje, eu tenho que pagar metade dos dias que faltam ainda, né? Então, algumas questões, mas no momento da nossa aula assíncrona, iremos discutir um pouco mais sobre isso. O contrato individual de trabalho, que é o ato jurídico que cria essa relação de emprego, né? Celebrando os direitos, as obrigações de ambas as partes, né? Todos nós, contrato de trabalho, cuidado aí com a questão das redes sociais, estão vindo no contrato de trabalho, o uso de internet, tá? Fique esperto em relação a isso. E o contrato de prazo determinado, né? Que é um serviço que ele tem dia para começar e tem dia para terminar, né? Ele tem a pré-determinação do prazo estabelecido, ele tem a transitoriedade em relação à atividade da empresa. Então, eu vou contratar uma pessoa no Natal,
eu vou contratar uma pessoa porque eu estou fazendo uma obra, né? Então, esse já é um contrato de tempo determinado, né? Então, funciona dessa forma. E aí a gente tem uma questão aí que vale a pena colocar para vocês, que são as contratações temporárias, né? Elas passam realmente por mudanças e o contrato de o tribunal, né? Desculpa, o Tribunal Superior do Trabalho, ele determinou a estabilidade da gestante, tá bom? Mesmo em hipótese de admissão mediante contrato de tempo determinado ou temporário. A gestante, ela não se enquadra. Eu contratei por 3 meses. Se ela engravidou, ela é minha, tá bom? Então, e a gestante tem direito à garantia do emprego, inclusive no curso do aviso. Ela foi demitida, descobriu que está grávida, eu não posso demitir mais, tá? Então, ela vai ter 120 dias de estabilidade, né? E desde a confirmação, né? Até com mais, ela vai ter 120 dias de licença gestação, com mais um mês aí de estabilidade, permanecendo aí 5 meses, né? Então, na verdade, pessoal, a proteção é para a criança. Bom, não pensem que a proteção é para a mãe, não. A proteção é para a criança. Então, isso é muito importante, né? Foi uma mudança, foi um ganho muito grande para o empoderamento da mulher, para ela que possa exercer a sua maternidade, tá bom? A gente tem aí o contrato de trabalho intermitente, né? Que a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância, né? Igual o próprio nome mesmo fala, né? Intermitente. Prestação de serviço, de inatividade, então eu posso prestar segunda e quarta, posso não prestar na outra semana, na quinta e na sexta eu volto a prestar, né? E isso é determinado em dias, em horas, em meses, de acordo com as necessidades da minha empresa, independente do tipo a área que eu estou atuando, né? Então, é interessante destacar que o trabalhador poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviço também. Porque, por exemplo, eu trabalho de garçom quinta, sexta, sábado e domingo. São os dias de maior movimento no restaurante e tal. Na segunda, na terça e na quarta, eu posso ter um outro emprego também intermitente, né? Então, a medida provisória ela é de 2017, né? É nova. E isso fez uma melhoria muito grande, porque hoje, imagina hoje com essa questão dos entregadores, né? A quantidade de gente trabalhando como entregador que estava trabalhando na informalidade. Ah, porque eu não tenho serviço todo dia, eu só tenho muito serviço aos finais de semana. Então, eu posso contratar no contrato intermitente, né? Para que aquele profissional ele trabalhe naqueles dias que for necessário para a minha empresa. Só que eu tenho que avisar ele 3 dias antes de antecedência, né, para que ele se programe, e o empregado terá o prazo de um dia útil, né, antes das 24 horas, para responder se vai ou não, porque senão também deixa o empregador aí na mão, né, sem saber o que ele vai fazer. Então, outras questões aí do departamento pessoal, do momento, né, que precisa estar muito claro quando o trabalhador chega na empresa. Olha só que admissão, que processo de admissão, a demissão complexo que nós estamos tratando aqui hoje, quantas informações, quantas coisas vocês estão tendo a oportunidade de aprender, né? Então, eu tenho o acordo de prorrogação, compensação de horas, né? Caso eu tenha feito horas extras, horas positivas, horas negativas. A questão da segurança, exige equipamento de proteção individual, foi entregue, o empregado recebeu, assinou que recebeu, né? Uma outra coisa também que é muito importante, o termo de adesão aos benefícios oferecidos pela empresa. Eu posso oferecer o plano de saúde, mas o empregado não é obrigado a aceitar. Então, o plano de saúde, odontológico, seguro de vida, farmácia, supermercado. E eu tenho que ter esse termo de adesão, porque senão eu não posso descontar, tá certo? Ó, autorização dos descontos que não possuem previsões legais, né? Como o INSS, por exemplo. Então, o funcionário aceita, e aí sim o empregador pode descontar. E aí, a declaração de imposto de renda, ai meu Deus, agora é hora de chorar. Imposto de renda é hora de chorar.
E aí a gente tem também o cartão e o livro de ponto, né? Os estabelecimentos com mais de 10 empregados é obrigatório fazer esse registro, seja manual, seja mecânico, seja eletrônico, né? Não pode fugir disso somente em alguns casos, né? A pessoa que viaja, quer cargo de confiança, pessoa que faz serviço de rua, mas aí nós iremos tratar esses casos à parte, né? E o ponto, né? Ai, professor, eu tô até sonhando com o ponto. Tem que sonhar, porque tem que marcar o ponto na hora certa, né? Senão fica muito complicado. E aí também, né, logo que o funcionário está chegando nesse momento da admissão, a gente tem a questão da jornada de trabalho, né, que é o período que ele vai cumprir a sua carga horária, né, não pode ser mais de 8 horas diárias, 44 horas semanais, né? Então, a gente mostra, né, tudo isso, faz essas explicações ao trabalhador, a questão da hora extra, né, que poderá ser acrescida. A hora extra é cara, né, 50%, 70%, né, mas ela não pode ser superior a 2 horas, né, se eu não trabalho sábado, já faço essa compensação durante a semana, tem que ser analisado aí, vamos conversar sobre isso. O banco de horas também, que é uma conquista muito grande, né, um sistema de compensação dessas horas, né, flexível, mas tem que ter a autorização da convenção coletiva, do sindicato específico, né? Então, por exemplo, se agora estava mais parado, está fraco, eu posso reduzir a jornada e sem reduzir o salário, tá bom? E depois, na hora que bombar, na hora que as coisas estiverem melhor, eu permaneço com esse crédito, né, para utilizar futuramente. Então, eu não demito o funcionário, ele fica com essas horas negativas, mas depois isso é compensado. Então, é muito bom, né? Muito bom, com certeza, desde que o sindicato aprove. A questão do pagamento, né? Agora, bom demais, pagamento, tô doida para sair o pagamento de novo. Então, até o 5º dia útil do mês, né? Então, tem que pagar. Sábado é dia útil. Sábado é dia útil para pagar, né? Domingo, feriado, não é dia útil, não. Então, tem que pagar dentro desse prazo, né? Então, aí eu vou pagar a hora extra se tiver, adicional de insalubridade, gorjeta, ajuda de custo, adicional noturno, né? Tudo isso, com certeza, eu já vou pagar, né? E a questão da irredutibilidade, que o salário do empregado, tendo em vista a sua natureza alimentar, né? Ele tem uma proteção constitucional. É vedada qualquer redução do salário do empregado pelo empregador, aquela, né, só se for feita alguma coisa em acordo coletivo de trabalho. Eu não posso, eu te pago 1.000, aí falo, tá fraco, a pandemia, o Covid, eu vou te pagar 800. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, se houver qualquer redução de salário, redução da jornada, né, tem que ser tratado de forma coletiva para que isso possa acontecer, né? E a gente tem a legislação, né? O salário mínimo fixado em lei, unificado, atender às necessidades da família, moradia, alimentação, saúde, entendeu? Então tem que permanecer aí o salário irredutível, né? E aí a gente já partindo para a fase final aqui, a terceirização, que as empresas podem contratar trabalhadores terceirizados para exercerem cargos de atividade fim, que são as principais atividades da empresa, né? Porque antes as empresas só podiam contratar atividade meio, então eu podia contratar o pessoal da limpeza, podia contratar o pessoal de TI, eu podia de forma terceirizada, tá, galera? Eu podia contratar vigilância, né? Agora não, até a parte fim eu posso contratar. E a empresa terceirizada pode terceirizar o serviço, aí a galera tá chamando de quarteirização, a terceirização da terceirização, né? E também um assunto que está muito em voga, que a gente precisa discutir um pouco mais nas nossas aulas assíncronas, que é a pejotização, que tem sido utilizada pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços pessoais exercidos por pessoas físicas. Então, eu falo, não vou contratar você como meu funcionário, não. Abre um MEI,
e você continua trabalhando aqui. Só que o serviço, ele tem todas aquelas características de empregado que eu falei com vocês. Ele é pessoal, ele tem subordinação, ele é constante, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma opção, claro, mais barata, né? Porque o empregador ele não vai ter os custos dos encargos trabalhistas, né? Fica parecendo que é PJ com PJ, que isso é lícito, mas a Justiça do Trabalho, corriqueiramente, todo dia tem pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício, né? Porque a pessoa ela é contratada como PJ, mas isso é facilmente comprovado que isso é uma fraude, né? E que é uma relação de emprego, é uma relação de prestação de serviço de pessoa física, só o documento que é jurídico, né? Então, tem que preservar a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, pleno emprego, né? Então, é necessário combater essas modalidades de contratação fraudulenta para que eu não pague férias, não pague fundo de garantia, não pague 13º, né? E faça isso de uma forma que o trabalhador fica extremamente prejudicado nesses ganhos, nessa justiça social, que foi uma luta muito grande por muito tempo, né? Então, isso aí, continuaremos tratando desses assuntos, né? Um beijo para todos vocês. Alguma questão aí, nós iremos discutir na nossa aula síncrona e é sempre um prazer estar falando com essa galera maravilhosa que eu quero dar um abraço pessoalmente em breve. E aí, muito obrigada, muitos beijos.